Maluco escapa da cadeia e se refugia na casa de Mãe Solo. Revelações impactantes aparecem. A noite estava escura e a chuva caía como se o céu quisesse lavar todos os pecados do mundo. Os relâmpagos iluminavam rapidamente as ruas, revelando o semblante assustado de Lucas, um ex-delinquente em busca de redenção. O coração dele batia descompassado enquanto ele corria, seus pés descalços se afundando em poças de água. Ele havia conseguido o impossível: escapar de uma prisão de segurança máxima. A adrenalina pulsava em suas veias. Cada sombra parecia o espectro de um policial, cada barulho um decreto de seu destino incerto. Cansado e encharcado, Lucas avistou uma casa com luzes acesas. Era o lar de Ana, uma mãe solteira que lutava para sustentar sua filha, Clara, em um bairro onde desafios eram rotina. Batendo a porta, ele mal sabia que sua vida e a delas estava prestes a mudar para sempre. Ana hesitou, mas ao olhar nos olhos dele, viu um homem desesperado como ela e, mais importante, alguém que poderia ajudá-la. Com o tempo, Ana e Lucas começaram a construir laços. Ele parecia ser o protetor que ela tanto precisava. Clara, no entanto, observava tudo com cautela. Algo não batia com a presença daquele homem em casa. Ela notava os olhares furtivos, as conversas sussurradas. Um clima pesado se arrastava na atmosfera, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. A pequena tinha seus próprios medos, especialmente por conta do misterioso desaparecimento do pai, um homem inocente que sempre acreditou na injustiça que havia o encarcerado. Ana mantinha um segredo sobre Lucas. Não apenas conhecia a verdade sobre sua fuga, mas havia negociado sua proteção. Clara sentiu que a confiança em sua mãe começava a se desfazer. As promessas de um novo começo eram ofuscadas por essa sombra do passado que se aproximava. Os murmúrios na vizinhança cresceram. Olhares desconfiados atravessavam janelas. As ameaças que antes pareciam distantes, agora cercavam a casa como predadores. Certa noite, enquanto a chuva voltava a cair, Clara decidiu investigar. Por trás da porta entreaberta, escutou Ana e Lucas discutindo. Subitamente, ela ouviu Lucas mencionar algo que a deixou paralisada. Eu sei o que aconteceu com o pai dela. O coração de Clara disparou. As palavras ecoaram em sua mente. O que ele sabia? O que estava escondido? O silêncio na casa foi interrompido apenas pelo trovão que explodiu do lado de fora. Cada centelha de luz revelando um novo pedaço daquele quebra-cabeça intrincado. Clara ficou em choque. Suas mãos tremiam. E a verdade sobre quem era Lucas e o papel sombrio que poderia desempenhar pesava sobre ela. Os laços de confiança estavam sendo rapidamente desfeitos, enquanto o passado de Lucas voltava à tona com toda a sua crueldade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara, com o coração acelerado, decidiu que precisava saber mais. Se Lucas sabia algo sobre seu pai, algo que sua mãe ocultava, não poderia ficar em silêncio. Ela se afastou da porta e, em um impulso, fez algo que poderia mudar tudo. Com um movimento decisivo, empurrou a porta e entrou na sala. Ana e Lucas se viraram rapidamente, surpresos. O clima pesado da conversa anterior se transformou em uma tensão palpável. Clara olhou para Lucas, sua voz trêmula, mas desafiadora. Que você sabe sobre meu pai? Por que não me contou? Lucas hesitou. O olhar de Ana era uma mistura de medo e uma súbita necessidade de proteger o que estava prestes a ser revelado. Clara, isso é complicado. Ele começou, mas Ana interrompeu com um gesto de desespero. Não, não é o momento para isso. Clara, a preocupação na voz de Ana era. Clara, mas Clara não podia se calar. É meu pai, eu preciso saber a verdade. A resposta dela ecoou pelo espaço da casa, reverberando em cada canto da sala. Seu pai. Lucas começou de novo, mas sua expressão mudou. Ele parecia ter tomado uma decisão. Ele não era inocente, Clara. O que aconteceu com ele não foi um acidente, foi uma armadilha. E eu estava lá. Um rugido de trovão ecoou lá fora. E algo dentro de Clara quebrou. O quê? Você estava lá? Então você... Onde você sabe o que realmente aconteceu? Eu não queria que você soubesse. A voz de Ana disparou, cheia de uma mistura de pânico e raiva. Você não entende o que pode ocorrer se você descobrir isso. Obrigada por me proteger, mãe. Mas eu sou a filha dele. Preciso saber. Então ouça. Lucas avançou um passo, quase ofegante. Seu pai não era o homem que você acreditava. Ele fez escolhas impensáveis, se meteu em coisas profundas. E quando ele foi preso, eu não sabia que ele era seu pai. Ele respirou fundo, como se carregar a verdade fosse um fardo insuportável. Mas Ana sabia. Foi ela quem o denunciou. A revelação estourou na cabeça de Clara como uma bomba. O chão parecia sumir sob os pés dela. Mãe, o que ele está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ana secou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Clara, eu fiz isso para te proteger. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Você não poderia imaginar. Proteger? A você mesmo, talvez. Clara gritou, a dor em seu peito queimando como fogo. Ela não podia processar. Cada palavra de Lucas parecia uma facada. Então, você não só sabia que meu pai era culpado, como contribuiu para que ele fosse preso. Todo esse tempo você me enganou. Ana olhou para Lucas, um medo profundo nos olhos dela. Você não sabe o que ele pode fazer se souber que eu estou aqui. Um novo trovão ribombou e em um instante a luz da casa piscou. O clima se tornava mais intenso. E antes que Clara pudesse sair do choque, a porta da frente foi arrombada. Uma figura encapuçada entrou, trazendo consigo uma onda de caos. O homem interrompeu a cena. Sua presença inspirava terror. Eu não estou aqui para brincadeiras, ele gritou. Dê-me Lucas, ele sabe demais. A casa se encheu de gritos e confusão. Clara estava paralisada. A angústia e o medo dominavam suas emoções. O que estava acontecendo? Cada alteração de alçado na situação rasgava qualquer resquício de normalidade. Lucas olhou para Clara, seu rosto mostrando um mix de proteção e desespero. O semblante do homem encapuzado ficou mais feroz. Eu não vou perguntar de novo. A urgência na voz dele era aterrorizante. E neste momento,
tudo se tornou um quebra-cabeça distorcido. Lucas, Ana, Clara e agora esse homem ameaçador. Uma tempestade se formando na vida delas. A confiança entre mãe e filha estava em frangalhos, e a verdade se tornava um fardo insuportável. Clara sentiu que a sua vida havia se transformado em um caos, e ainda havia mais mistérios a serem revelados. O futuro era uma névoa, e a única certeza que tinha é que nada seria o mesmo. Poderia confiar em Lucas? E o que mais Ana escondia? O homem encapuzado parecia ser a chave para tudo. A tensão na sala era palpável. O homem encapuzado, com a respirada pesada, avançou um passo, e Clara, ainda paralisada com a revelação de Lucas, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Dê-me Lucas, ele sabe demais! O comando cortou o ar como um punhal, e a escuridão da noite parecia se fechar ao redor deles. Ana se colocou à frente de Lucas, o desespero visível em seu rosto. — Por favor, não! Não faça isso! Sua voz tremia, e Clara sentiu um nó na garganta. — Mãe, o que você sabe sobre esse homem? Quem é ele? Era como se cada palavra a empurrasse mais para a beirada de um abismo. Ele não é apenas um criminoso, Clara. Ana começou, mas a interrupção do homem trouxe um novo calafrio. Ele estava mais perto agora, e sua presença tornava tudo ainda mais ameaçador. Cale-se, eu não vim aqui para ouvir sua baboseira. Estou atrás de justiça, e Lucas vai pagar pelo que ele fez. O último grito soou como um trovão, e a luz da casa piscou novamente, como se o próprio universo respondesse ao caos. Lucas, com uma expressão de terror, olhou para Clara. — Clara, você precisa entender. Eu não sou o que você pensa. O pai dela. Ele hesitou, mas o homem não teve paciência. — Cala a boca! Você está consumindo o seu tempo. Sua voz era carregada de ódio e urgência. Clara não conseguia mover um dedo. Um fardo de verdades e mentiras se acumulava sobre ela. De repente, algo quebrou. Uma janela estourou em 1000 pedaços e, num único movimento, Ana se virou, pegando algo de dentro de uma gaveta. — Não! Não faça isso! Clara gritou, mas já era tarde. Ana levantou uma arma, o cano brilhando ameaçadoramente. Sob a luz intermitente. — Detenha-se, ambos vocês, ou eu juro que... Ana não terminou a frase. O homem encapuzado avançou e, com um movimento brusco, empurrou a mão dela, fazendo a arma disparar. O som do tiro ecoou pela noite, cortando a chuva e o medo no ar. O tempo pareceu parar. Clara ficou paralisada, a mente girando em confusão. Onde o tiro havia atingido não era claro, mas o grito de Ana foi como um lamento, queimando os ouvidos de Clara. Ela viu sua mãe cair, o olhar espantado e confuso, enquanto o homem tentava se afastar, mas não antes que Lucas revidasse, jogando-se na direção dele. — Não! Clara gritou, finalmente se movendo, mas o caos já estava em andamento. A sala, antes um abrigo, agora se tornava um cenário de horror. Os ecos do tiro ainda reverberavam. E Clara correu até sua mãe. — Mãe, não, fique comigo. As mãos de Ana estavam macias e mornas, tão diferentes do que sempre foram. Uma onda de desespero a inundou. O homem encapuzado olhou para trás, sua feição agora visível. Ele não era um estranho qualquer. Clara sentiu o coração parar. Era um rosto do passado, um semblante que ela conhecia bem.
O pai que tinha sido anunciado como morto. O homem que sua mãe a ensinou a esquecer. Você está vivo? Sua voz era uma mistura de incredulidade e pavor. A verdade golpeou-a, arrastando sua sanidade. O homem a encarou com olhos penetrantes. Acredito que você tem muitas perguntas, mas agora o que importa é que precisa correr. Eles estão vindo, ele disse com um tom de urgência que a fez hesitar. Desculpe por tudo isso, Clara, mas há coisas que precisam ser resolvidas. O que aconteceu com seu pai não foi o que você pensa. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. Clara olhou para Lucas e ele só balançou a cabeça, sem palavras, enquanto a sala desmoronava ao redor deles. Tudo que ela pensou que sabia sobre sua família, sobre Lucas, agora se desintegrava em fragmentos confusos diante de sua mente. Uma sirene ao longe começou a soar. A verdade aparecia, mas a cada segundo que passava, mais uma parte da sua realidade parecia se quebrar. Clara, venha! Lucas gritou. Não temos tempo. Mas e minha mãe? O desespero a consumia. A casa, o passado, tudo estava em um colapso. Quais segredos ainda estavam por vir? E quem realmente era seu pai? Ela sentiu que o chão desaparecia sob seus pés, tomada pela incerteza. O que vamos fazer agora? Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo? As palavras saíram como um sussurro, um misto de incredulidade e pavor. O homem a encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. Era como se a expressão dele dissesse que havia muito mais em jogo. Clara, eu não tenho tempo para explicações, mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O que está acontecendo? A confusão girava na sua mente, como um furacão, agitando tudo. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina. O homem encapuzado, agora revelado como seu pai, não hesitou. Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá, ela sabia. O tom de acusação ressoou como um trovão na sala. Sabia? De quê? Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. Um nó se formou na sua garganta, e cada respiração parecia mais pesada. Mãe, diga-me a verdade. Ana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger. Proteger de quê? Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. Você se aliou a ele? O que mais você escondeu de mim? O homem respirou fundo, e seus olhos encontraram os de Clara. O seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime, e eu lutei para te afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo, e foi por causa disso que ele se virou contra mim. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar. Você sempre foi a sua única fraqueza. O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. Então tudo o que você fez foi por mim? Você destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos? A voz dela ecoou,
e cada palavra era uma faca. Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana, a vida dela depende disso. Os gritos da sirene cortaram o ar, enquanto as vozes aumentavam lá fora. Precisamos sair, Lucas gritou, puxando Clara. Agora! Mas antes que pudessem se mover, a luz da sala piscou novamente. Um estrondo ensurdecedor ressoou, e a porta de trás foi arrombada. Mais figuras encapuzadas irromperam. Criando caos instantâneo, o coração de Clara disparou. Quem são eles? Os capangas dele. O homem gritou, seu rosto de pânico deixando claro que a situação estava prestes a ficar muito pior. Eles não estão aqui para brincar. Clara olhou para Lucas. Ele estava apático, sem saber o que fazer. Então, por impulso, Clara olhou para seu pai. Você sempre foi o quê? Me ensinaram a temer. Mas agora, o que você realmente quer de mim? O olhar dele brilhava com um segredo profundo. O que você não sabe, Clara, é que você é a chave para tudo isso. O tempo pareceu parar. As palavras dele pairavam no ar, como um mistério mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. E quando o caos explodiu, Clara percebeu que as linhas entre o bem e o mal estavam mais borradas do que pensava. O que realmente estava em jogo? E como ela, no meio de tudo, iria que escolher? A escuridão se aproximava, e a pergunta que atormentava Clara agora era: estaria destinada a repetir o mesmo ciclo de mentiras e traições que assolavam sua família? Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo. As palavras saíram como um sussurro, um misto de incredulidade e pavor. O homem a encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. Era como se a expressão dele dissesse que havia muito mais em jogo. Clara, eu não tenho tempo para explicações. Mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O que está acontecendo? A confusão girava na sua mente como um furacão, agitando tudo. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina. O homem encapuzado, agora revelado como seu pai, não hesitou. Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá. Ela sabia. O tom de acusação ressoou como um trovão na sala. Sabia de quê? Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. Um nó se formou na sua garganta e cada respiração parecia mais pesada. Mãe, diga-me a verdade. Ana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger. Proteger de quê? Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. Você se aliou a ele? O que mais você escondeu de mim? O homem respirou fundo e seus olhos encontraram-os. Que Clara, o seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime e eu lutei para te afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo e foi por causa disso que ele se virou contra mim. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar.
Você sempre foi a sua única fraqueza. O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. Então tudo o que você fez foi por mim? Destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos. A voz dela ecoou e cada palavra era uma faca. Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. Clara olhou para Lucas. Ele estava apático, sem saber o que fazer. Então, por impulso, Clara olhou para seu pai. Você sempre foi o que me ensinaram a temer. Mas agora, o que você realmente quer de mim? O olhar dele brilhava com um segredo profundo. O que você não sabe, Clara, é que você é a chave para tudo isso. O tempo pareceu parar. As palavras dele pairavam no ar, como um mistério mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. E quando o caos explodiu, Clara percebeu que as linhas entre o bem e o mal estavam mais borradas do que pensava. O que realmente estava em jogo? E como ela, no meio de tudo, teria que escolher? Então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura emergiu da escuridão. O rosto que Clara nunca esperou ver. Seu avô, remetendo uma força sinistra. Chegou a hora, ele disse, com uma voz profunda e firme. A verdade que você tem buscado sempre esteve sob seus olhos. O choque atingiu Clara com a força de um soco. Vovô, o que você está fazendo aqui? Seu avô pode ter as respostas que você precisa. O homem encapuzado disse, sua atitude mudando abruptamente. Mas você precisa escolher seu lado, Clara. Clara estava perdida. Eu não entendo qual lado. A tensão na sala cresceu. O ar pesado, o peso das escolhas se tornando insuportável. As sirenes se aproximavam rapidamente. E tudo o que ela conhecia estava se fragmentando ao seu redor. Qual era a verdade? E o que realmente estava em jogo com a presença daquele avô enigmático? O tempo estava se esgotando. Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo? O homem a encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. Clara, eu não tenho tempo para explicações, mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O que está acontecendo? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina. O homem, agora revelado como seu pai, não hesitou. Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá. Emma sabia. Sabia? De quê? Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. Mãe, diga-me a verdade. Ana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger. Proteger de quê? Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. Você se aliou a ele? O que mais você escondeu de mim? Clara, eu só queria que você fosse feliz. Ana respondeu, mas sua voz era só um sussurro. O homem respirou fundo e seus olhos encontraram os de Clara. O seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime e eu lutei para ti afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo e foi por causa disso que ele se virou contra mim.
Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar. Você sempre foi a sua única fraqueza. O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. Então tudo o que você fez foi por mim? Você destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos. Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. As sirenes se aproximavam. A pressão aumentava e o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem decidir algo, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. O avô de Clara, um homem imponente que ela apenas conhecia de fotos antigas. Ele entrou e todos ficaram paralisados. Finalmente, Clara, ele disse com um tom que retumbava como um trovão. Você não tem ideia do quanto isso é sério. A presença dele era como um peso a mais naquela sala, já carregada de segredos. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incerteza em sua voz. Eu vim porque você precisa saber a verdade, não apenas a metade. Ele olhou para Ana e depois para o homem. Esses dois estão jogando um jogo muito perigoso e você está no meio. Jogo? Do que você está falando? O pânico crescia. As palavras do avô ecoavam, mas ela não conseguia conectar todas as peças. Clara, o que você não sabe é que todo esse conflito, ele começou muito antes de você nascer. Sua mãe está envolvida em algo grande, mais do que um simples crime. Isso vai muito além disso. Nós somos todos peões em um tabuleiro que ela criou. O avô afirmou, seu olhar penetrante. Clara piscou tentando processar. Peões? O que você quis dizer com isso? O homem, seu pai, se adiantou parecendo exausto, mas determinado. Acho que já é hora que ela ouça a verdade, não apenas de um lado. Ele disse, a mão tensa ao lado do corpo. O avô fez uma pausa, o rosto contraído em preocupação. Não, não é seguro. Se você contar, tudo o que temos pode cair. Você acha que eles não estão escutando? Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O que está em jogo? E por que eu tenho que ser a chave para tudo isso? As sirenes estavam mais próximas e a verdade começava a se revelar em meio ao caos. O avô olhou para Clara, sua expressão um misto de dor e desespero. A vida é mais complicada do que você imagina. E alguns segredos, uma vez revelados, podem destruir tudo. Antes que pudesse responder, uma explosão ressoou do lado de fora, na direção da porta da frente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas vozes gritando ordens enquanto cercavam a casa. Clara congelou ao ver os rostos conhecidos, homens que seus pais sempre evitaram mencionar. Clara! Gritou o avô, puxando-a para trás. Precisamos sair agora. A pressão aumentava ao redor dela. Mas enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta atormentava sua mente. Minha mãe, o que mais você escondeu? As luzes piscavam, os gritos aumentavam. Enquanto os homens armados se aproximavam, Clara percebeu que a batalha dela não era apenas pela sobrevivência. Era também pela verdade. Uma verdade que poderia finalmente libertá-la das sombras que cercavam sua vida. E enquanto o caos se instalava, uma ideia se formou. E se ao invés de tentar escapar, o caminho a levaria a confrontar o que estava escondido? O que mais estava por vir, quando tudo o que acreditava foi arrastado para a escuridão? A vida dela estava prestes a mudar mais uma vez, e o que viria a seguir a deixaria em desespero.
Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo? O homem a encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. Clara, eu não tenho tempo para explicações, mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O que está acontecendo? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina. O homem, agora revelado como seu pai, não hesitou. Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá. Ela sabia. Sabia? De quê? Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. Mãe, diga-me a verdade. Ana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger. Proteger de quê? Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. Você se aliou a ele? O que mais você escondeu de mim? Clara, eu só queria que você fosse feliz. Ana respondeu, mas sua voz era só um sussurro. O homem respirou fundo, e os seus olhos encontraram os de Clara. O seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime. E eu lutei para te afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo, e foi por causa disso que ele se virou contra mim. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar. Você sempre foi a sua única fraqueza. O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. Então tudo que você fez foi por mim? Você destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos. Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. As sirenes se aproximavam. A pressão aumentava. E o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem decidir algo, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. O avô de Clara, um homem imponente que ela apenas conhecia de fotos antigas. Ele entrou e todos ficaram paralisados. Finalmente, Clara, ele disse com um tono que retumbava como um trovão. Você não tem ideia do quanto isso é sério. A presença dele era como um peso a mais naquela sala já carregada de segredos. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incerteza em sua voz. Eu vim porque você precisa saber a verdade, não apenas a metade. Ele olhou para Ana e depois para o homem. Esses dois estão jogando um jogo muito perigoso e você está no meio. Jogo? Do que você está falando? O pânico crescia. As palavras do avô ecoavam, mas ela não conseguia conectar todas as peças. Clara, o que você não sabe é que todo esse conflito, ele começou muito antes de você nascer. Sua mãe está envolvida em algo grande, mais do que um simples crime. Isso vai muito além disso. Nós somos todos peões em um tabuleiro que ela criou. O avô afirmou, seu olhar penetrante. Clara piscou, tentando processar. Peões? O que você quis dizer com isso? O homem, seu pai, se adiantou, parecendo exausto, mas determinado. Acho que já é hora que ela ouça a verdade. Não apenas de um lado, ele disse,
a mão tensa ao lado do corpo. O avô fez uma pausa, o rosto contraído em preocupação. Não, não é seguro. Se você contar, tudo o que temos pode cair. Você acha que eles não estão escutando? Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O que está em jogo? E por que eu tenho que ser a chave para tudo isso? As sirenes estavam mais próximas, e a verdade começava a se revelar em meio ao caos. O avô olhou para Clara, sua expressão um misto de dor e desespero. A vida é mais complicada do que você imagina. E alguns segredos, uma vez revelados, podem destruir tudo. Antes que pudesse responder, uma explosão ressoou do lado de fora, na direção da porta da frente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas vozes gritando ordens enquanto cercavam a casa. Clara congelou ao ver os rostos conhecidos, homens que seus pais sempre evitaram mencionar. "Clara!" gritou o avô, puxando-a para trás. "Precisamos sair agora!" A pressão aumentava ao redor dela. Mas, enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta atormentava sua mente. "Minha mãe, o que mais você escondeu?" As luzes piscavam, os gritos aumentavam, e enquanto os homens armados se aproximavam, Clara percebeu que a batalha dela não era apenas pela sobrevivência, era também pela verdade. Uma verdade que poderia finalmente libertá-la das sombras que cercavam sua vida. E enquanto o caos se instalava, uma ideia se formou. Você, ao invés de tentar escapar, o caminho a levaria a confrontar o que estava escondido. O que mais estava por vir, quando tudo o que acreditava foi arrastado para a escuridão. A vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. E o que viria a seguir a deixaria em desespero. Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo?" O homem a encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. "Clara, eu não tenho tempo para explicações, mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é." A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. "Do que você está falando?" "O que está acontecendo? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você." Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. "Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina." O homem, agora revelado como seu pai, não hesitou. "Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá. Ela sabia." "Sabia de quê?" Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. "Mãe, diga-me a verdade." Ana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. "Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger." "Proteger de quê?" Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. "Você se aliou a ele? O que mais você escondeu?" "De mim." "Clara, eu só queria que você fosse feliz." Ana respondeu, mas sua voz era só um sussurro. O homem respirou fundo e seus olhos encontraram os de Clara. "O seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime, e eu lutei para te afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo, e foi por causa disso que ele se virou contra mim." Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. "Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar. Você sempre foi a sua única fraqueza." O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. "Então, tudo o que você fez foi por mim?
Você destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos? Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. As sirenes se aproximavam. A pressão aumentava. E o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem decidir algo, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. O avô de Clara, um homem imponente que ela apenas conhecia de fotos antigas. Ele entrou e todos ficaram paralisados. Finalmente, Clara, ele disse com um tono que retumbava como um trovão. Você não tem ideia do quanto isso é sério. A presença dele era como um peso a mais naquela sala já carregada de segredos. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incerteza em sua voz. Eu vim porque você precisa saber a verdade, não apenas a metade. Ele olhou para Ana e depois para o homem. Esses dois estão jogando um jogo muito perigoso e você está no meio. Jogo? Do que você está falando? O pânico crescia, as palavras do avô ecoavam, mas ela não conseguia conectar todas as peças. Clara, o que tu não sabes é que todo este conflito, ele começou muito antes de você nascer. Sua mãe está envolvida em algo grande, mais do que um simples crime. Isso vai muito além disso. Nós somos todos peões em um tabuleiro que ela criou. O avô afirmou, seu olhar penetrante. Clara piscou, tentando processar. Peões? O que você quis dizer com isso? O homem, seu pai, se adiantou, parecendo exausto, mas determinado. Acho que já é hora que ela ouça a verdade. Não apenas de um lado. Ele disse, a mão tensa ao lado do corpo. O avô fez uma pausa, o rosto contraído em preocupação. Não, não é seguro. Se você contar, tudo o que temos pode cair. Você acha que eles não estão escutando? Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O que está em jogo? E por que eu tenho que ser a chave para tudo isso? As sirenes estavam mais próximas e a verdade começava a se revelar em meio ao caos. O avô olhou para Clara, sua expressão um misto de dor e desespero. A vida é mais complicada do que você imagina. E alguns segredos, uma vez revelados, podem destruir tudo. Antes que pudesse responder, uma explosão ressoou do lado de fora, na direção da porta da frente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas vozes gritando ordens enquanto cercavam a casa. Clara congelou ao ver os rostos conhecidos, homens que seus pais sempre evitaram mencionar. Clara! Gritou o avô, puxando-a para trás. Precisamos sair agora! A pressão aumentava ao redor dela, mas, enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta atormentava sua mente. Minha mãe, o que mais você escondeu? As luzes piscavam, os gritos aumentavam, e enquanto os homens armados se aproximavam, Clara percebeu que a batalha dela não era apenas pela sobrevivência, era também pela verdade. Uma verdade que poderia finalmente libertá-la das sombras que cercavam sua vida. E enquanto o caos se instalava, uma ideia se formou. E se, ao invés de tentar escapar, o caminho a levaria a confrontar o que estava escondido? Foi então que tudo virou de ponta cabeça. Um dos homens armados, com uma tatuagem que Clara reconhecia, gritou: Deixe-a! É isso que ele quer! Ele está apenas manipulando você, Clara. Clara sentiu um frio na espinha. Aquela tatuagem era de um dos amigos de seu pai, que ela havia visto nas fotos antigas. Como ele sabia quem ela era? A conexão a fez tremer. O que você sabe sobre mim?
O homem se aproximou mais, seu olhar fulminante. Você não sabe, mas você é mais forte do que imagina. Eles sempre quiseram te ter. Sua mãe traiu seu pai. E o que vou te dizer agora vai mudar tudo. Não, não pode ser. A voz de Clara tremeu. A minha mãe me amava. Ela sempre fez isso por mim. Mas a dúvida começou a se infiltrar. Os olhos dela buscou a mãe caída, tentando decifrar a verdade atrás daquela máscara de dor. Você precisa saber, Clara. O homem continuou, quase implorando. Se você não agir agora, pode perder tudo, até a sua vida. As sirenes estavam quase à porta. A tensão na sala subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O avô, o pai, a mãe, todos eles a cercavam, enquanto a verdade se desenrolava diante dela em camadas multiplicadas de traição. Clara, com seu coração acelerado, percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida dela, mas o destino de tudo o que conhecia. A batalha estava longe de terminar, e a única certeza que tinha agora era que ninguém era o que realmente parecia ser. Clara estava paralisada, a confusão tomando conta de todos os seus sentidos. Seu pai, o homem que todos pensavam morto, agora estava diante dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está vivo? O homem encarou com um olhar intenso, misturado com desespero. Clara, eu não tenho tempo para explicações, mas você precisa saber que sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A adrenalina no ar pulsava. Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O que está acontecendo? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ana, agora caída no chão, conseguiu murmurar, seu olhar perdido. Você não entende. Ele não é o homem inocente que você imagina. O homem, agora revelado como seu pai, não hesitou. Ele me arrastou para esse mundo podre, Clara. Mas sua mãe, ela estava lá. Ela sabia. Sabia? De quê? Clara sentia que a realidade dela estava se desintegrando. Mãe, diga-me a verdade. Fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o fim. Eu nunca quis que você soubesse. Eu me envolvi com aqueles homens. Por quê? Porque tinha medo de você ser afetada. Estava tentando te proteger. Proteger de quê? Clara gritou, seu coração batendo rápido. As sirenes estavam mais próximas, ecoando como uma advertência. Você se aliou a ele? O que mais você escondeu de mim? Clara, eu só queria que você fosse feliz, Ana respondeu. Mas sua voz era só um sussurro. O homem respirou fundo e seus olhos encontraram os de Clara. O seu pai, ele nunca foi um homem bom. Ele estava sempre a um passo do crime e eu lutei para te afastar disso. Mas a verdade é que eu tentei detê-lo e foi por causa disso que ele se virou contra mim. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você não sabe o que ele é capaz. Ele só quer te usar. Você sempre foi a sua única fraqueza. O choque se transformou em raiva pulsante em Clara. Então tudo o que você fez foi por mim? Você destruiu nossa família e depois mentiu para mim durante anos? Isso é mais complexo. Vocês não entendem. O homem se adiantou, os olhos flamejando. Se eles descobrirem que estou aqui, não só eu estarei em perigo. Você pode ser a próxima. Ana. Ana sabe mais do que está deixando transparecer. As sirenes se aproximavam. A pressão aumentava. E o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem decidir algo, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. O avô de Clara. Um homem imponente que ela apenas conhecia de fotos antigas. Ele entrou e todos ficaram paralisados. Finalmente, Clara, ele disse com um tono que retumbava como um trovão.
Você não tem ideia do quanto. Isso é sério. A presença dele era como um peso a mais naquela sala, já carregada de segredos. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incerteza em sua voz. Eu vim porque você precisa saber a verdade, não apenas a metade. Ele olhou para Ana e depois para o homem. Esses dois estão jogando um jogo muito perigoso e você está no meio. Jogo? Do que você está falando? O pânico crescia. As palavras do avô ecoavam, mas ela não conseguia conectar todas as peças. Clara, o que você não sabe é que todo esse conflito, ele começou muito antes de você nascer. Sua mãe está envolvida em algo grande, mais do que um simples crime. Isso vai muito além disso. Nós somos todos peões em um tabuleiro que ela criou. O avô afirmou, seu olhar penetrante. Clara piscou, tentando processar. Peões? O que você quis dizer com isso? O homem, seu pai, se adiantou, parecendo exausto, mas determinado. Acho que já é hora que ela ouça a verdade, não apenas de um lado. Ele disse, a mão tensa ao lado do corpo. O avô fez uma pausa, o rosto contraído em preocupação. Não, não é seguro. Se você contar, tudo o que temos pode cair. Você acha que eles não estão escutando? Clara sentiu um nó na garganta. Quem são eles? O que está em jogo? E por que eu tenho que ser a chave para tudo isso? As sirenes estavam mais próximas, e a verdade começava a se revelar em meio ao caos. O avô olhou para Clara. Sua expressão um misto de dor e desespero. A vida é mais complicada do que você imagina. E alguns segredos, uma vez revelados, podem destruir tudo. Antes que pudesse responder, uma explosão ressoou do lado de fora, na direção da porta da frente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, suas vozes gritando ordens enquanto cercavam a casa. Clara congelou ao ver os rostos conhecidos. Homens que seus pais sempre evitaram mencionar. Clara! Gritou o avô, puxando-a para trás. Precisamos sair agora! A pressão aumentava ao redor dela, mas enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta atormentava sua mente. Minha mãe, o que mais você escondeu? As luzes piscavam, os gritos aumentavam, e enquanto os homens armados se aproximavam, Clara percebeu que a batalha dela não era apenas pela sobrevivência, era também pela verdade. Então um dos homens, com uma tatuagem que Clara reconhecia, gritou: soltem a garota! Se vocês têm qualquer dúvida sobre ela, levem-na com vocês. E é o que ele deseja. Confusa, Clara olhou para ele e reconheceu o homem. Ele era um amigo de seu pai, alguém com quem ela havia brincado quando pequena. O que você está fazendo aqui? O medo se misturou à incredulidade. Ele tinha um olhar intenso, não parecia ameaçador, mas a palavra inferno a deixou gelada. Uma explosão, muito mais forte, e o chão tremeu sob seus pés. Os homens armados guardavam a entrada, mas Clara notou algo na maneira como seu pai olhou para seu avô. Um reconhecimento, um entendimento silencioso. O avô, sem hesitar, puxou Clara para mais perto, seus olhos cheios de preocupação. Você não pode ficar. Aqui, Clara. O que está acontecendo é maior do que você imagina. Os homens armados então se aproximaram e alguém gritou: ele já sabe o que você fez, Clara. Ele sempre soube. As palavras cortaram o ar como uma faca. Todo mundo virou a cabeça para Clara. Quase instantaneamente, um deles disparou um tiro e o pai de Clara se jogou na frente dela. O tiro ecoou e um silêncio mortal tomou conta da sala. Clara olhou para o corpo dele caindo
e seu coração despencou. Não! Ela gritou, enquanto o avô a segurava, puxando-a para fora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela estava mais preocupada com a maldição que havia caído sobre eles. Quem sempre soube? O que você escondeu, mãe? A verdade inteira. Por que não me contou? Ana balançou a cabeça, suas palavras emaranhadas em desespero e medo. E então o homem, com tato na mão afetada, apontou para ela, revelando um segredo devastador. Porque ela não é apenas sua mãe, Clara. Ela é também sua prisão. E você, a chave. Clara sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. A verdade a atingiu como um tsunami. Ela não apenas precisava ceder, mas também escolher. O que estava por vir deixava cada respiração mais pesada. A fuga havia começado, mas agora a corrida era por liberdade e por verdade. Clara sentiu o coração disparar enquanto a sala ao seu redor se tornava um caos. O cheiro de pólvora misturava-se à fumaça da explosão, criando uma nuvem densa que dificultava a respiração. O avô puxou-a para trás, a proteção estampada em seu rosto. Você precisa entender, Clara. Eles estão aqui para exterminar todos nós. A voz dele soava como um grito abafado, quase sufocante. O pânico deixava a adrenalina em cada fibra do corpo dela. Os homens armados cercavam o local, como predadores prontos para atacar. Todos para o chão! Um deles gritou, e as vozes se confundiam em gritos de ordem. Clara, ainda atordoada, olhou para a mãe caída. O semblante de Ana estava marcado pela dor e pela culpa. Não, mãe, não! Clara implorou, sentindo a urgência da situação pesar em seu peito. Ana já tinha um olhar distante, mas ainda havia uma luz de determinação. Você precisa sair, Clara. A verdade pode salvar você. Não se deixe pegar. Eu não posso te deixar. Clara gritou, uma lágrima quente escorrendo pelo rosto. Mas Ana apenas balançou a cabeça, seus olhos dizendo tudo. Foi então que o homem que a havia ameaçado anteriormente se aproximou. Você não sabe o que está em jogo, Clara. Sua mãe está presa numa teia de mentiras. O que você pode fazer, você deve fazer agora. Ele parecia genuíno, mas suas palavras a deixavam confusa. Que teia? O que você sabe sobre mim? Clara sentia um nó na garganta, suas emoções lutando pela sobrevivência. Que você é a chave para libertá-la. E a todos nós, ele respondeu, preenchendo a sala com um silêncio ensurdecedor. Neste momento, surgiu do fundo da sala uma figura conhecida. Lucas, com um olhar feroz e decidido. Clara, vamos! Não temos tempo! Mas antes que pudesse reagir, outro barulho estrondoso cortou o ar. A porta foi arrombada, e rapazes com armas correram em sua direção. O caos estava prestes a se instalar novamente. Peguem ela! Um dos homens ordenou, e o chão parecia tremer sob o peso daquela ordem. Clara ainda estava presa entre a proteção do avô e a urgência de Lucas. Não! Clara gritou. O terror a invadindo. Ela não podia perder mais ninguém. Por favor, não levem minha mãe! E então, quase como se o tempo tivesse parado, Clara tomou uma decisão. Se você me deixar sair, eu prometo que vou encontrar a verdade. Vou descobrir tudo o que está escondido. Ana a olhou, como se ela fosse a única coisa que realmente importava. Você é mais forte do que imagina, Clara. Você pode quebrar esse ciclo. As palavras de Ana a atingiram como um feixe de luz numa escuridão opressora. Clara se virou e olhou para Lucas, que estava agora ao seu lado, sua expressão distinta.
Vamos, Clara. O futuro depende de você. E como um passe de mágica, Clara sentiu uma onda de propósito. Aos poucos ela se afastou, torcendo para reunir todas as partes quebradas de sua vida. Tudo o que ela realmente desejava era a verdade. Eu vou fazer isso por nós. Suas palavras ecoaram com uma força renovada e ela deu um passo à frente. As sirenes de polícia poluíam o ar, mas Clara sabia que a verdade era seu único caminho. Nos últimos momentos, ela poderia ver a luz através das janelas quebradas, como uma promessa de um novo começo. Mas enquanto se movia na direção da porta, podia sentir a tensão crescendo. Você tem certeza que está pronta, Clara? Lucas disse, com a preocupação estampada na voz. Eu estou, ela assegurou, ciente de que sua vida nunca mais seria a mesma. O peso da escolha estava ali, palpável. O mundo ao redor estava prestes a mudar. E a curiosidade do que ainda estava por vir se tornou seu combustível. E com isso, Clara mergulhou na escuridão, determinada a enfrentar seus medos e buscar a verdade que tanto buscava. Ei, antes de você sair, nem se esqueça de se inscrever iminente no canal, para não perder nenhuma das histórias exclusivas que vem por aí. Você precisa esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E eu quero saber imediatamente o que você achou desse final. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte fundamental deste canal, e só os verdadeiros fãs compreendem o quanto seu apoio pode fazer a diferença.